Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: todos os que Deus chama, Ele também capacita. Não existe razão para temer. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito, e essa é a razão que o Senhor nos trouxe à vida. Então aquilo que você deve fazer, ninguém mais pode fazer. Só que, será que desde o começo eu venho me preparando para isso? Será que eu gastei o meu tempo buscando as coisas de Deus? Ou gastei o meu tempo buscando os meus interesses? Será que eu procurei o amor no lugar certo? Ou eu tentei encontrar o amor nas pessoas? Será que eu me encontrei? Ou eu continuo perdido? Será que eu tenho controle? Ou eu nunca tive? Será que eu sou feliz? Quantas dúvidas, quantas perguntas, quantas coisas não passam dentro da nossa cabeça. Nem sempre nós temos as respostas, nem sempre nós encontramos a razão, nem sempre nós entendemos o que esse chamado ele quer dizer e o que Deus espera de nós. Quando o meu chamado começar, será que eu tenho que me matricular em algum lugar para aprender sobre a Bíblia? Será que existe essa escola? Será que para mim me formar um cristão eu preciso passar por algum estudo ou alguma coisa? Ou será que é Deus que se revela a mim através do Espírito Santo? Eu não acreditava em Deus. Não frequentava a igreja e ainda era do tipo militante, que se a pessoa falava que acreditava, eu ficava insistindo para tentar desconverter, mostrando as minhas maluquices, aquilo que eu achava que era evidência ou prova, e tudo bem, vida que segue. Para mim aquilo era o que eu devia fazer, porque cada um serve ao seu Senhor. Quem se alegra quando alguém se perde? É o mal. Quem se alegra quando alguém se encontra? É Jesus. E essa batalha ela vem sendo jogada. De acordo com a nossa fé, nós nos posicionamos de um lado ou de outro. Mas a nossa fé, sem a prática das coisas que nós aprendemos, também não adianta de nada. Serve apenas para nos enganar. No final, nós não somos o que acreditamos, mas somos exatamente o que fazemos. Então, nessa caminhada, não tive contato com igreja, não tive contato com doutrina, tanto que minimamente eu não entendia os rituais que eles eram praticados dentro da igreja. Talvez você entre dentro de uma igreja e veja a comunhão e aquilo para você é normal. Você participe de algum lugar que tenha a efusão do Espírito Santo e você vê alguém repousando no Espírito e para você aquilo também é normal. E todas aquelas regras de ficar fazendo cruzinha quando fala uma coisa, ou algum tipo, quando passa na frente de uma igreja, faz outra. Então, cada um tem um costume, tem um hábito. E eu tive que aprender todas essas coisas dentro da Bíblia. Então, quando eu observava na igreja alguma coisa, eu tinha que encontrar dentro da palavra de Deus as coisas que eu via para tentar entender o que eu estava vendo. Só que boa parte das coisas que eu via não estavam na palavra. Boa parte do comportamento daquilo que se dizia à igreja não dizia da forma que Deus ensinava. E aquilo me confundia. Só que quando nós começamos a ler a Bíblia, nós começamos a conhecer ao Senhor. E se hoje nós temos a oportunidade de ouvir o Evangelho, foi porque ele foi pregado aos não-judeus. E quem fez isso? Foi Paulo. Quem escolheu Paulo para pregar? Foi Jesus. Só que Jesus não fez isso enquanto ele estava vivo, enquanto todo mundo estava vendo. Ele fez diferente com Paulo.
Paulo precisou ver Jesus através da fé dele, através do coração dele. Então ele teve um encontro com o Senhor. E Jesus tinha uma missão para Paulo. Paulo não sabia, porque Paulo naquela época, ele era fariseu. E eles perseguiam a igreja de Jesus, eles perseguiam as pessoas. E Paulo, todos temiam ele, porque Paulo ele era perverso. Então ele perseguia todos os cristãos e eles simplesmente fugiam de Paulo. E depois que Paulo encontrou Jesus, Paulo ele ganhou e ressignificou o seu chamado e entendeu o que Deus queria dele. E Paulo simplesmente começou a pregar. Como que Paulo poderia ter pregado sem ter conhecido com Jesus, sem ter andado com Jesus e sem nada? Vamos ver se a palavra nos revela o que aconteceu com Paulo e é o que vai acontecer com nós. Lá em Gálatas 1, versículo 11, 12, 15 e 16, a palavra do Senhor ela diz assim: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem foi ele me ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Então aqui Paulo ele está contando um pouquinho de como ele começou a pregar o evangelho para outras pessoas. Se você ir lá em Gálatas, ele vai começar a explicar que ele era fariseu, que ele usava a igreja, que ele já praticava a religiosidade, mas só a palavra. Então tudo aquilo que a palavra ou as pessoas que eram os mestres da lei diziam, ele cumpria fielmente. Ele era fielmente doutrinado. Até que ele teve um encontro com Jesus e Jesus fez uma única pergunta para essa pessoa que era da igreja: por que me persegues? Por que me persegues? Por quê? E nessa pergunta, Paulo começou a se questionar se realmente as coisas que ele estava fazendo, ele estava servindo a Deus ou servindo aos homens. Então, quando Paulo ele recebeu o chamado dele, ele não perguntou nada para ninguém. Ele olhou o que Deus colocou dentro do coração dele e seguiu. A palavra nos ensina: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. E por que ele está fazendo essa afirmação? Porque não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum discípulo, não foi nenhuma pessoa que foi para ele ensinar. Primeiro que todo cristão tinha medo dele. Ninguém chegaria nele para explicar qualquer tipo de coisa ou contar qualquer relato. A impressão que nos dá que Paulo foi descobrir sobre Jesus depois de preso. Aí ele começa a documentar a história melhor, porque ele encontra também os discípulos depois de um tempo. Mas no começo não. No começo ele não perguntou nada para ninguém. Foi ele, Jesus, encontrando a verdade. Não recebi de pessoa alguma, nem foi-me ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, como isso fazia parte do chamado de Paulo, Paulo teve que negar a si mesmo, porque a lei velha estava dentro dele. E Jesus ele veio para aperfeiçoar a lei. Então muitas das coisas que ele tinha aprendido e ouvia desde criança, Jesus dizia totalmente diferente. Eles não se pegavam apenas nas tradições e nas regras. Jesus ele falava sobre o amor, sobre a obediência, sobre o respeito, sobre a salvação, sobre o perdão. E a antiga lei só queria condenação, olho por olho, dente por dente. Como que foi possível Paulo ter acesso a esse evangelho? Através de Jesus Cristo.
E eu me coloco também dentro dessa situação, porque eu não frequentei a igreja, eu não fiz os cursos, eu não fiz nada. Tudo aquilo que eu aprendi diretamente com Jesus Cristo por revelação. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais Ele se revela a nós. E às vezes você se sente limitado, porque acha que não tem o conhecimento necessário para anunciar. Você acha que algum de nós começou tendo o conhecimento necessário? Ou ele tinha a vontade necessária? Porque quando a gente tem vontade, Deus ele usa de nós. Quando a gente arruma uma desculpa, é porque nós mesmos não estamos afim. Na falta de palavras, um abraço serve. Às vezes é só ficar ali do lado sentado, não falando nada. O importante é que nós façamos exatamente aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, sem dar uma desculpa. Porque enquanto nós ficamos dando desculpa para Deus, você sabe a maior desculpa que você pode dar para Deus? O outro. O meu isso, o meu aquilo, e o meu, e o meu, e o meu. E o dia que você chegar lá, você vai ter o teu inferno. Porque o céu ele é nosso. O céu não se faz com egoísmo. O céu não se faz buscando os interesses próprios e querendo satisfazer as pessoas. O céu se faz querendo agradar ao Senhor. Então ficou claro que Paulo não foi ensinado por pessoas. Ficou claro também que foi o próprio Jesus que ensinou Paulo. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Então Paulo, mesmo que ele não soubesse, ele já tinha um chamado. E ele sentia que era alguma coisa na igreja, porque ele servia a igreja. Ele não servia a Deus. E esse é o maior equívoco das pessoas. A maioria serve a igreja, mas não serve a Deus. Porque quando Deus pede para renunciar a um cargo, pede para renunciar a uma doutrina, pede para renunciar a qualquer coisa, ele não consegue. Não consegue pregar para os não-judeus, para os gentios. Quem seriam esses? São aqueles que não eram o povo escolhido de Deus. São aqueles que não acreditavam em Deus. São aqueles que seguiam outras religiões. Paulo, sem conhecimento, mas com fé, e se permitindo ser moldado por Deus, ele conseguiu alcançar muitas pessoas. Muitas pessoas. Isso é fato. Isso é fato. Quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Paulo devia ter procurado os apóstolos e dito: olha, irmãos, por favor, vocês me permitem falar de Jesus? Porque vocês conheceram ele, então eu vou em alguma igreja pedir autorização. Eu não posso pregar em lugar nenhum. Nossa, quantos não eu já ouvi para não pregar, porque eu não faço parte da congregação. E louvado seja o Senhor, porque enquanto eles só podem pregar das 7 às 8, eu posso pregar o dia inteiro. Eu posso encontrar pessoa para tudo quanto é lado, e eu não preciso receber R$1 para isso. Posso trabalhar, posso encontrar no meu trabalho, posso usar minhas redes sociais, que diga-se de passagem, né? Difícil você encontrar uma igreja ou qualquer coisa que tenha o mesmo engajamento. E mesmo eu não sendo ninguém, o que eles não dariam para ter mais pessoas ouvindo eles? E às vezes você passa aquela igrejinha, ela tá vazia. Tá vazia. Cada vida ela conta, cada vida ela é importante. Isso não estou desmerecendo o papel, dizendo, olha, onde tem muita gente é lugar de bênção. Não estou dizendo nada disso. Porque cada um que prega porque assim o Senhor colocou dentro do coração. Na maior parte do tempo. E aí a gente tem que entender qual é a razão que nós pregamos. Eu não prego buscando os meus interesses, eu não prego buscando reconhecimento, eu não prego querendo dinheiro, eu não prego querendo fama, eu não prego para nada. Eu prego, sabe para quê? Para que um dia nós possamos nos encontrar no céu e falar, olha, você fez a diferença na minha vida, graças a Deus.
Então aquilo que eu prego é revelação de Deus. Aquilo que vocês fazem é revelação de Deus. Cada vez que vocês leem a Bíblia é revelação de Deus. Você não precisa ficar procurando no Google. Você não precisa se passar o conhecedor da palavra que conta os dons do Espírito Santo. Ai, porque os mistérios. Ai, porque são tantos ou não sei o quê. Cara, isso não converte ninguém. O que converte é a vida cheio do Espírito Santo. É o convencimento. O Evangelho ele se torna mais forte quando ele é praticado na nossa vida. Eu não preciso citar a passagem que me transformou, mas as pessoas elas podem reconhecer que antes aquele que estava morto, hoje vive. Se a gente continua lendo lá em Gálatas 1, versículo 19, 20, 22 a 24, a palavra do Senhor, ela diz assim: Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Então Paulo ele continua. E se você ler o versículo acima desse, ele vai falar que ele conheceu Pedro 3 anos depois. Se você olha as cartas de Pedro e algumas cartas de Paulo, você vê que meio que eles não se dão muito bem. E tem um momento nas cartas de Pedro que ele diz: olha, eu reconheço que o que Paulo tem feito é bom, porque a mensagem de Deus é a mesma que nós pregamos. Então até Pedro reconheceu que a vida de Paulo estava digna de se ver a vida de Cristo. E é assim que precisa ser a nossa vida. Nós precisamos ter essa mudança. Nós não precisamos pedir autorização. No começo ainda, quando nós costumávamos nos reunir numa capelinha para orar, certa vez fui repreendido por um padre e um líder. Por que nós estávamos orando sem supervisão de outras pessoas? Chegou ao cúmulo de para que eu poder conversar com Jesus, eu teria que pedir para um padre. E não é de se espantar, isso foi em 2010. Nós estamos em 2024 e o mesmo padre, vocês imaginam no que ele foi denunciado nos jornais. Ele e um outro padre também que eu já citei, que um dia ele falou: tá desviado, hein? Precisava ir na igreja. Se ele fosse de Deus, ele sabia quem eu era, e o que eu fazia, e o que eu faço. E ambos na capa do jornal, não pregando a Cristo, mas pregando a vergonha da igreja. Como bons, né? Não vou nem ficar dizendo nada. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. Então Paulo ele está dizendo: por mais loucura que isso possa parecer, ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou a conhecer ao Senhor. Quando é do nosso chamado, o Senhor vai te capacitar. Você não tem por que ter medo, você não tem por que ter dúvida, você não tem por que ter incerteza, você não tem por que achar que não vai dar certo ou que não é o suficiente. Deus ele sempre dá o necessário para que todas as coisas elas possam acontecer. Talvez não seja do seu jeito, talvez não seja do teu tempo, no teu tempo, ou da forma que você imagina. Mas as coisas elas vão acontecer. E o sobrenatural vai estar na sua vida. É a mesma coisa já aconteceu comigo com essa questão do Evangelho. A mesma coisa aconteceu comigo com as coisas que eu trabalho, porque eu também não estudei, não fiz faculdade. E todas as coisas que eu faço são graças a Deus. Hoje em dia é muito mais fácil você pegar um Google, pegar alguma coisa e fazer um curso online, alguma coisa. Antigamente não se tinha essa facilidade. Mal a gente conseguia assistir um vídeo ou tirar uma foto pelo celular. E aquelas fotos que, misericórdia, eram outros tempos. Agora você imagina nos tempos de Paulo, que ele não tinha onde consultar nada dessas coisas. Como que prova que Jesus não foi quem o revelou a tudo a ele? Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo.
Nem a igreja conhecia Paulo e Paulo estava lá trabalhando para Jesus. Então nós não precisamos de autorização de padre, de pastor e de nenhuma pessoa, porque nós servimos ao Deus Altíssimo. E se Deus aprovou o nosso trabalho, amém. Eu adoro quando as pessoas elas olham, às vezes posso errar falando, para mim pouco me importa. O importante é viver. Porque aqueles que tentam me condenar ou me julgar, né? Eu adoro. Adoro mais ainda quando você olha a vida dessas pessoas e ao invés de elas estarem ajudando a construir a obra, elas estão destruindo. Eu posso usar a palavra assim, como Jesus fazia, para mostrar a hipocrisia da igreja, raça de víboras. E nós devemos fazer isso, através da revelação de Deus, como Paulo negou aquilo que ele era, para se tornar aquilo que o Senhor o chamou a ser. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Essa é a minha vida. Exatamente. Claro que eu não posso nem me comparar a Paulo em nada. Nada. Nossa, nada. Nada. Mas o mesmo Deus que teve misericórdia dele tem misericórdia de mim e tem misericórdia de você. E olha a importância do testemunho, porque as pessoas sabiam que antes ele perseguia, mas que hoje ele faz a diferença. E é assim que tem que ser a nossa vida. As pessoas têm que ver o evangelho sendo pregado através da nossa mudança, não através de palavras, de versículos e de nada. Eu tenho que conhecer a palavra, mas mais ainda eu tenho que viver a palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio. E as suas palavras estão cheias do quê? É de Cristo? É de você? É das pessoas? É do quê? Tem solidão no seu coração? No meu tem amor. Tem vontade? Em mim tem realização. Não tem capacidade? Deixa o Espírito agir. Apenas confia. E aí olha o que acontecia. E glorificavam a Deus por minha causa. Então olha como a conversão de Paulo, sendo aquilo de ruim, aquilo que ninguém mais acreditava, aquilo que ninguém esperava, Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. Cada coisa que Paulo pregou, Paulo viveu. Por isso ele não precisava usar a palavra em si, mas a palavra habitava nele, a palavra vivia com ele. E quando ele ouviu a palavra, ele seguiu. Ele não foi perguntar para ninguém, ele não pediu opinião. Chega de pedir opinião e buscar a aprovação das pessoas. Até quando você vai colocar o teu chamado a julgo dos outros que você nem conhece o coração? Como o exemplo que eu disse. Lá atrás, aqueles que queriam me impedir de orar, condenaram a si mesmo hoje. E imagina se eu tivesse ouvido a eles, e tivesse parado de buscar o Senhor, e tivesse feito da forma que eles gostariam. O que seria da minha vida hoje? Será que não é isso que é a tua vida hoje? Você aprendeu do Senhor através da palavra de Deus ou continua escutando pessoas? Você sente que a sua vida transformou ao ponto da vida de Paulo? Que antes ele perseguia e hoje ele faz as pessoas a progredirem na fé. É o oposto. Ou a vida inteira você foi o mesmo, reclamou das mesmas coisas, teve os mesmos traumas, as mesmas queixas, a mesma insatisfação, o mesmo sentimento. O que será que está faltando na tua vida? É viver dentro da igreja? É pedir o cunho? Ou é Cristo? O que será que vai mudar a tua vida? Eu acho que a palavra ela deixou muito bem clara. Todos os que Deus chama, Ele também capacita. Não existe razão para temer, não existe razão para duvidar. Começa a evangelizar, começa a mudar a si mesmo, começa a cortar na própria carne. Se você quiser seguir a Jesus. Se não, pode continuar fazendo as mesmas coisas. A verdade, às vezes, ela é dura. Você não precisa gostar do que eu falo, mas eu não menti. Assim como Paulo disse, eu não menti em nada e Deus é testemunha. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração,
Que o Senhor ele possa abençoar a sua vida, que você saiba que você tem um chamado, que você precisa conhecer a Jesus e que a sua vida ela vai mudar completamente, completamente. Nada mais será como antes, quando Cristo fizer parte do seu coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.